Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar, na cruz sofrer por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque Ele vive, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. A nossa vida está nas mãos do Senhor Jesus. Boa notícia, não é? Bom dia, paz do Senhor. Eu quero ler com você hoje o último versículo do capítulo 7 de Marcos. Ele faz tudo muito bem, faz até o surdo ouvir e o mudo falar. O povo ficava simplesmente maravilhado e dizia: ele faz tudo muito bem, faz até o surdo ouvir e o mudo falar. Podemos falar aquilo que queremos falar. Podemos selecionar aquilo que nós ouvimos. Temos a condição resguardada pela nossa vontade de ouvirmos, se quisermos, de falarmos aquilo que desejarmos. Mas essa não é a nossa maior condição. Sabe qual é a nossa melhor condição? É porque o efeito do Evangelho me dá condições de falar melhor do que se eu falasse por mim mesmo. O Evangelho, o efeito, o poder do Evangelho, ele supera a minha capacidade de selecionar o que vou ouvir, porque posso ouvir o som do céu. Não se gabe, não se orgulhe de poder falar o que você quer falar. Mas tenha alegria, tenha gozo no coração de poder falar da parte do Espírito Santo. Eu desejo a você, nesse domingo,
que no abrir da tua boca você fale e as pessoas sintam, não é, o frescor do céu nas tuas palavras. É tão bom quando alguém diz assim, olha, você falou aquilo e muito obrigado por aquilo que você falou, porque você falou dirigido pelo Espírito Santo. Assim como é triste demais quando a gente fala e alguém diz assim, você falou e me feriu profundamente. Nós somos, infelizmente, tremendamente marcados por coisas que a gente ouviu na nossa infância, em situações de dificuldade, em situações em que a gente esperava ouvir alguma coisa e ouviu outra que trouxe tristeza e angústia para o coração. O que é que você tem ouvido? O que é que você tem conseguido ouvir? A gente chega num lugar público. Esses dias eu estava sentado numa sala de espera de um lugar público, né, uma prestação de serviço, mas ali estavam pessoas que não se conheciam, a televisão estava ligada, o noticiário estava falando sobre o vírus. E a conversa sempre se repete, as pessoas dizendo, estamos cansados das notícias. Estamos muito cansados de ouvirmos isso. Então, a gente tem sido lotado de barulhos, de sons, de notícias, de más notícias que têm trazido peso para o coração. Mas eu venho hoje aqui para falar algo muito simples. O povo pôde constatar sobre o ministério de Jesus, o ministério terreno do nosso Senhor, que ele fez tudo muito bem. Ele deu condições do mudo que não podia falar, e o surdo de poder ouvir. Deus quer abrir os nossos ouvidos. Cássia, Lourdes, Karina, Sandra, Deus quer abrir os nossos ouvidos para que a gente possa ouvir o som das promessas. É tão perigoso que uma pessoa que esteja em depressão, ou que esteja abalada emocionalmente, se sentindo esgotada, sobrecarregada. É tão perigoso as vozes que ecoam dentro da pessoa, a pessoa ouve e o som que ela ouve promove mais tristeza, mais peso, mais esgotamento. A pessoa começa a ouvir, não vai dar certo, as coisas estão piorando, eu não aguento mais, e mais peso, eu não estou entendendo nada, são questionamentos sem resposta. Mas o Evangelho vem na simplicidade, sem muita sofisticação talvez, e promove em mim e em você a capacidade do nosso interior ouvir o som do amor, o som da paz, o som da fé, o som da esperança, o som que traz renovo, alegria, fortalecimento, direção, propósito, sentido. Não está se falando aqui apenas de uma questão física. O Evangelho, ele transcende aquilo que a gente pode perceber, pautar fisicamente, materialmente falando. Não, é muito mais do que isso. É você conseguir ouvir que Deus te ama e isso ser suficiente para você. Muitos têm ouvido o som da carência. Muitos têm ouvido o som que leva a pessoa ao descontrole. Vai lá, fala tudo que você tem para falar. E aí você se descontrola para depois arrepender-se. Você fala para depois dizer, não era isso que eu deveria ter feito. Mas o efeito do Evangelho é o contrário e muito poderoso, maravilhoso. Tanto que o povo testificou, né? O povo falou, olha, ele faz tudo maravilhosamente bem, porque aquilo que sai da boca daquele que sofre o efeito do Evangelho traz vida. Você fala e traz paz, pacifica. Você chegou
está tendo uma confusão, uma semente de discórdia ali liberada, e você é capaz de falar da parte do Evangelho, fazendo cessar o fogo, acalmar a tempestade, fazer cessar o vento, trazendo a bonança com o poder de palavras que estão cheias do Evangelho. Capacidade de ouvir. Olha, não acredita nisso não, que estão te dizendo, porque não é bem assim. E aí você consegue respirar e perceber que o que está sendo falado, você consegue discernir que não é a voz do Senhor. Olha que bênção, isso é tão poderoso. É maravilhosa essa capacidade que a gente tem no poder do Evangelho sobre a nossa vida. Eu desejo a você nessa manhã de domingo que você possa falar segundo o poder do Evangelho. Que você possa ouvir segundo Deus, porque ouvindo segundo Deus, eu sou direcionado. Falando segundo Deus, a minha palavra produz poder. Não é apenas um discurso hipócrita, superficial, falsificado, sem expressão, sem sentido, ou até mesmo a expressão de um coração que está desesperado, descontrolado, perturbado. Não, é o efeito de alguém que tem um Senhor que conduz em todas as coisas. Você tem visto isso? Como é que as pessoas têm falado com desespero? As pessoas têm, ao abrirem suas bocas, elas têm destilado um ódio que depois elas nem conseguem dizer, olha, a gente tem falado coisas que, com toda certeza, atestam o desespero que estamos passando. E aí você fala, poxa, a pessoa está falando algo ali que é verdade, não é? Mas não tem o Evangelho. E quando eu digo falar sobre o Evangelho, falar segundo o poder de Deus, eu não estou falando que a pessoa tem que falar de religião, não. Não é quando você diz assim, eu sou crente, que o poder do Evangelho se manifesta. Mas é quando da sua e da minha boca saem palavras capazes de trazer vida, de trazerem paz, esperança para quem quer que seja. Eu te convido agora a gente orar, para que o Senhor nos leve a viver essa operação de maravilhas. Eu quero isso, eu quero isso. Eu quero viver essa maravilha de poder ouvir, de poder falar, sem esse desespero, não, Xana? Nós não podemos ser um discurso desesperado. Precisamos ser um discurso apaixonado por esse amor que nos amou primeiro. Pai querido, tem misericórdia de nós, que não sejamos o fruto do desespero, da angústia, do fracasso, da tristeza, da tribulação, da perturbação, da opressão, da agitação, da enfermidade emocional, mas que sejamos o fruto desse Evangelho que produz um falar novo, um ouvir santo e abençoado. Ó Pai, que cessem as vozes que dissoam, destoam da Tua e que a Tua prevaleça em nós. Ó Pai, que acolhamos ao nível do coração essa graça que se manifestou a partir do sacrifício de Jesus e que isso nos baste. Ó Senhor, que aquilo que falam para tentar nos ferir não encontre o nosso coração desocupado. Que não haja vantagem naquele que intenta contra nós, mas que os nossos corações transbordem da alegria do Espírito Santo a ponto de que a nossa boca possa proferir, nossos lábios possam simplesmente profetizar. Que aonde cheguem as nossas palavras possam chegar a esperança de um país melhor, de uma família melhor, de uma igreja melhor, de uma fé viva que produz resultados. Senhor, que
a nossa maior capacidade não seja de abrir a boca e falarmos o que quisermos, mas termos a nossa língua tocada com a brasa viva do altar que é capaz de santificar as nossas palavras e torná-las poderosas no Senhor para destruírem fortalezas. Essa é a nossa oração, Pai, nessa manhã de domingo, no nome de Jesus. Amém. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor incomparável de Deus, o nosso eterno Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós, para todo sempre. Amém. Deus abençoe Lúcia, meu querido professor Pedro Guimarães, Drauzio, Xana, Lúcia, Marta, Fabrícia, Cezinha, Lourdes, Carlos, minha esposa aí nos bastidores, Lourdes, já falei, Beatriz. Eu falo o nome mais de uma vez para dar uma impressão de que é muita gente. Daniele, já falei. Karina, já falei. Sueli, Cássia, querido, ó, beijão. Você está sumido, hein, Cássia? Estou anotando seu nome aqui. Quem está sumido, eu anoto o nome. Karina, já falei. Vânia Guida, Deus abençoe muito. Márcia, Sandra Regina, Isilda. Bom, e aqueles que vão receber o link depois. Tem um convite abençoado para você que quiser seguir nessa maratona. Esse é o Domingo do Espírito Santo. A gente, às 9, tem mais uma ministração sobre a fé. Tem os ingredientes e tem um modo de preparo, né? E a gente está trabalhando tanto os ingredientes como ativando, né, uma fé viva que se manifeste. Eu desejo a todos que a gente tenha muitas experiências através da fé. E é nesse sentido que queremos seguir com os estudos bíblicos aí nesse mês de fevereiro sobre a fé. E às 20 horas também a gente fecha a programação dessa semana com o Domingo do Espírito Santo, procurando um avivamento para já iniciar a semana cheio, transbordante do Espírito Santo. Olha, eu amo muito vocês. Eu venho para cá com o coração radiante porque sei que vou encontrar vocês. Um beijão.